Amados, e nessa manhã nós temos mais uma vez a ministração da ceia, a mesa do Senhor, e é alimento para as nossas vidas. A palavra é alimento para as nossas vidas. Vamos mesmo assentados orar, amém? Papai, obrigado por esta manhã. Ó Deus, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ó Deus, a tua bondade é infinita, a tua misericórdia é infinita, a tua graça vem sobre as nossas vidas. Obrigado por esta manhã, pelo despertar, Deus. Obrigado porque chegamos até aqui, em meio a lutas, circunstâncias, adversidades, bênçãos do Senhor, ó Pai amado. Estamos aqui. E diante da tua palavra nós nos colocamos, Deus. Que a tua palavra seja esse alimento maravilhoso para as nossas vidas, traga renovo às nossas forças, traga-nos entendimento da tua vontade, ó Deus, da tua presença, e que nos traga a alegria e o prazer de caminharmos constantemente com o Senhor e saber que o Senhor está junto conosco, a tua mão nos conduz a cada dia, Pai. Ó Deus, sela este lugar com a tua presença, com a tua glória. Ó Deus, dá ordem aos teus anjos que neste lugar, ó Pai amado, só se faça presente o Senhor, ó Deus, e que as nossas mentes e corações estejam, ó Deus, em plena conexão com o teu Espírito Santo, com aquilo que o Senhor quer ministrar nesta manhã, ó Pai amado. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelo aquilo que o Senhor já fez neste culto, ó Pai, pelo momento de adoração, de louvor, de gratidão do teu povo, ó Pai amado, que se reúne nesta manhã na tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, amém? Um versículo somente de início, capítulo 20, versículo 24, Atos dos Apóstolos. Aleluia. E quero aproveitar, esqueci também de me apresentar. Meu nome é Francisco, um dos ministros aqui dessa casa, servindo a Deus com alegria, com todo temor e tremor diante do Senhor, e como designado aquele para trazer a palavra nesta manhã. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele pode resumir o ministério dele, a vida dele com Cristo, nesse versículo. Que ele fala que nada tem valor a não ser ministrar aquilo pelo qual ele foi chamado. A presença de Jesus, a glória de Jesus, a salvação de Jesus, é aquilo que ele passa a viver e a ministrar. Atos dos Apóstolos e 1ª e 2ª Coríntios e outras cartas paulinas também, elas têm uma característica, não só de Paulo trazer ensinamentos, fundamentos apostólicos, mas sobretudo, amados, ele expõe a sua vida. Ele vai na sua intimidade para relatar e para trazer até os nossos dias aquilo que ele era, aquilo que ele estava fazendo, o zelo apostólico que ele tinha para com as igrejas. E muitas vezes isso é difícil para nós fazermos. Nós abrimos as nossas vidas, a nossa intimidade. E Paulo, ele traz isso de uma forma tão tremenda da parte de Deus, que pode se expressar em servir, em vida ministerial. E ministério, amado, significa serviço. Ministro é aquele que serve, ministro é servo. Ministro não é servido. O ministro é aquele que é o último da fila, para que os primeiros sejam servidos, para que se sobrar alguma coisa, seja para ele.
O ministro está sempre se colocando diante de pessoas, diante de situações. E Paulo exemplifica e traz a sua vida dessa forma. E há uma palavra que nós ouvimos muitas vezes, como um chavão cristão, como um chavão evangélico, do qual se diz: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Nós ouvimos muitas vezes isso. E alguns já sabem qual é o plano de Deus, o propósito, outros talvez não, outros estão buscando, outros vão demorar um pouco mais para achar isso, né? Mas é interessante que nós buscarmos aí fundamentos bíblicos para que possamos trazer à tona esse propósito, ou reforçar a cada dia esse propósito. A palavra propósito, eu até fiz uma anotação aqui, né? A razão porque algo existe. É a razão porque algo existe. A caixa de som existe para produzir som. O microfone para que a gente possa falar e ampliar a voz. Uma casa existe para que as pessoas possam morar nela. A faca existe para cortar. O fogo existe para queimar. E assim por diante. Nós podemos falar um monte de coisa aqui, né? E nós vamos achar uma utilidade para tudo, um propósito para tudo. Os filósofos gostam de complicar muitas coisas, né? Falam, olha, uma faca serve para cortar, mas não é bem assim. E aí vem discorrendo um monte de coisa, né? E isso acontece muitas vezes com o ser humano. Que nós estamos falando aqui, né? De objetos e de coisas que têm propósitos específicos. E nós podemos trazer uma pergunta: qual é o propósito do ser humano? Não dá para a gente numerar uma série de coisas agora. É cortar, é queimar, é habitar, são tantas coisas. Mas nós podemos aí, de uma forma didática, de uma forma mais clara, dizer que há dois propósitos para o ser humano. Um propósito universal e um propósito divino. O propósito universal é aquele que é para todos. É para todas. É o propósito da própria natureza humana. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, tendo como propósito manifestar a presença de Deus, mas muitos não manifestam. Muitos não sabem disso, não têm conhecimento disso. Mas há tempo, como diz Eclesiastes, de nascer, de crescer, de viver, de morrer. Esse é um propósito natural do ser humano. Se é um ser humano, ele nasceu de alguma forma, vai crescer, vai viver e vai morrer. Isso é um propósito universal. Não tem como o ser humano fugir disso. Ainda que alguns vivam por menos tempo, outros por mais tempo, mas isso é igual para todo mundo. Nascer, criança, os primeiros passos, crescer, trabalhar, comer, constituir família e uma série de coisas, trabalhar e chegar à velhice, à idade avançada e morrer. Agora é interessante nós olharmos por um lado, né, de que cumprindo toda essa carreira e chegando ao leito de morte, aquilo que é importante, aquilo que a pessoa trouxe até aquele momento, ou a pessoa já diante de um caixão. É interessante que eu nunca vi isso em nenhum velório, alguém chegar, olha, está lá o caixão, nós vamos ter que colocar a chave da BMW dele, que ele tinha, né, dos outros carros, a chave da casa, a escritura da casa, vai tudo com ele embora. E nem vi também depois do cortejo, né, vai um carrinho puxando a casa, os bens, e, né, quem tem mais bens, quem tem menos bens, e isso não acontece. Todo o plano e propósito natural, ele se encerra naquele momento. Ele fica para quem está vivo. E se vai com quem se foi, né? Não há outra forma, amados. Isso é natural. Não tem jeito. Agora,
aquilo que a pessoa produziu, aquilo que a pessoa deixou, que não é material, é aquilo que fica. É o legado da pessoa. É certo que esses bens, eles não vão acompanhar a pessoa, mas a pessoa, ela desejará de que seja rodeada ali por amigos, por familiares, que possam se despedir dela, que possam dizer, olha, valeu a pena, foi bom, e, né? É rodeado disso, de pessoas que vai se encontrar. Mas é interessante de que tudo isso, amados, e em tudo isso, há o propósito de Deus. O propósito natural, o propósito universal existe para todos nós. E o propósito de Deus também existe para todos nós. Só que alguns vivem esse propósito, buscam esse propósito, querem esse propósito, e outros não. Outros simplesmente vão ignorar esse propósito por uma vida toda e não poder desfrutar daquilo que Deus tem, das bênçãos que Deus tem e daquilo que Deus é para cada um de nós. E Paulo vive claramente isso, o propósito divino. Como cada um de nós tem livre acesso a isso. Agora, no versículo que nós lemos, a palavra diz, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ora, esse homem pode dizer, olha, minha vida não vale nada para mim mesmo. Ela vale para os outros. Em Atos ele fala, ela vale para vocês, ela vale para os leitores, para aqueles que estão recebendo essa carta, essa palavra. Propósito divino é cumprir uma tarefa da parte de Deus. Isso é uma decisão pessoal. Nós podemos decidir, né? O propósito natural a gente não decide. A gente vai levando, a gente vai vivendo, né? Muitos com a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai embora, vai levando, né? É a síndrome do Zeca Pagodinho. Vai conduzindo, até que chega no leito de morte e morre e acabou, né? E outros decidem pelo propósito de Deus, pelo propósito divino. Hoje nós, né, nessa manhã também, como foi ontem à noite, foi uma noite maravilhosa, nós temos a mesa do Senhor, que é lugar de decisão. É lugar de decidirmos de que o propósito de Deus faz parte das nossas vidas, toma conta das nossas vidas, tem pleno lugar nas nossas vidas. E Paulo foi aquele que disse, a minha vida não tem valor para mim mesmo. E o propósito divino exige, né, essa decisão. E eu enumerei 4 coisas aqui, amados, de que nós podemos colocar, olha, o propósito divino. Significa, né, no propósito natural, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos uma recompensa em dinheiro, que é o salário. Que é trabalharmos, que é recebermos um salário, uma paga pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, e assim exercermos as nossas funções. No propósito divino e no chamado que Deus tem para cada um de nós vamos fazer aquilo que Deus tem, mesmo sem recebermos nada. Não temos o interesse de receber, eu vou trabalhar para Deus porque eu vou receber o salário, vou receber isso, vou receber aquilo, né? Ou até mesmo eu vou pagar para fazer. Nós entendemos que estamos no propósito de Deus quando isso está no nosso coração. Não tem interesse de receber nada. Eu até mesmo pago para fazer. Agora, se recebemos, e muitos ministros recebem por isso, glória a Deus, isso é bíblico. O obreiro é digno do seu salário. Se recebemos, glória a Deus. Se não recebemos, glória a Deus do mesmo jeito. E se precisarmos pagar para fazer, e temos alegria, isso significa que estamos no propósito de Deus. Porque o nosso interesse próprio não tem mais valor. É claro que todos nós aqui, nós vivemos para as nossas famílias, vivemos para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos,
dia após dia, buscamos isso. E juntos, em família, nós vivemos para o Senhor, vivemos para a igreja, vivemos para o ministério. Isso tudo se junta, amados. Em segundo lugar, fazer não somente para mim, como eu disse, né? Mas não somente para mim e pelos meus, mas pelos outros também. Estarmos sempre atentos a estender a mão, a ajudar alguém, a interferir da forma como Deus quer que possamos interferir na vida de alguém. Hoje, as pessoas, né, vivem uma atmosfera de aquisição de bens e algumas realizações pessoais. Muitas pessoas vêm dessa forma para a igreja. Não é errado, mas o propósito de Deus quebra tudo isso. Deixa tudo isso em segundo plano. Talvez nós já tenhamos ouvido, né, de que muitas pessoas hoje querem um apartamento com uma varanda gourmet, né, uma churrasqueira, um negócio bacana, um negócio bonito. Sonham com um carro SUV de último modelo, né, com toda a tecnologia possível, imaginável. E sonham com o iPhone 9, né, que é o último iPhone que tem. Então essa é a tríade do ser humano dos nossos dias. É uma varanda gourmet, um SUV e um iPhone 9. Né? E ontem, né, só uma parte aqui, quem viu o jogo da Rússia, viu lá os torcedores russos com iPhone. Eu falei, esse é o fim do mundo. Né? A Rússia com iPhone, o negócio, né, que era um lugar todo fechado, né, e o símbolo do poder americano, né, tá lá na Rússia. Mas vejam, amados, que isso é muito pequeno, isso é muito limitado, isso é muito enlatado. Pensarmos num propósito como esse, quando na verdade nós podemos ter uma varanda gourmet, podemos ter um carro do melhor, podemos ter um iPhone, podemos ter um outro, né, celular de último modelo. Mas tudo isso não tem valor se nós não servirmos as pessoas, se nós não buscarmos manifestar o propósito de Deus em servir as pessoas, em não vivermos mais para nós mesmos, para o egoísmo do nosso eu, em dizermos que o poder está em mim, o poder opera em mim, o poder é para mim. O propósito faz nós vivermos e fazermos sacrifícios. O sim sacrificial, não o sacrifício da cruz, né? Mas abrimos mão do nosso tempo, abrimos mão de uma série de coisas para servirmos ao Senhor, para obedecermos à presença do Senhor, à palavra do Senhor. E amados, nós reconhecemos quando o propósito de Deus está em nós, quando nós preferimos morrer a deixar de fazer algo para Deus. E esse morrer não é morrer literal, mas assim, não tem sentido se eu não estiver mais na igreja. Será que dá para a gente pensar a nossa vida sem Jesus? A gente consegue reconhecer antes de conhecê-lo, mas não dá mais para pensar na vida sem Ele. E em não fazer as coisas para Ele, não tem sentido mais. Passa a não ter sentido. E é o morrer. Se eu não posso servir a Deus e fazer para Deus, não tem sentido a vida. Eu passaria a estar morto. E aí, amados, a vida de propósito ou propósito divino, ela exige realmente a renúncia do nosso eu. Nós não deixamos de ser nós mesmos, de termos o nosso dia a dia, o propósito natural, a nossa família, o nosso lar. Mas as coisas de Deus tomam uma dimensão, amados, que caminham junto. E aí vem a plenitude de Deus para as nossas vidas. Não é possível acordar, trabalhar, comer, dormir, sobreviver com prazer, né? Comer um caviar, ou comer um hambúrguer, ou um prato de um PF. E só isso, né? Ainda que nós tenhamos aí uma sexta-feira gastronômica, como foi do apóstolo Hélio, ele disse ontem, né? Foi churrasco, foi pãozinho, foi hambúrguer, né?
Eu fiquei assustado com tudo isso, né? Eu estou lá na tapioca com queijo branco, né? Nos desnatados, isso e aquilo, tal, né? Sabe, amados, não dá para a gente ter somente essa dimensão. Eu ousaria dizer que o ser humano que tem essa vida, esse dia a dia, é um ser humano medíocre, porque não se atentou às coisas que Deus tem, e que em meio a tudo isso, em acordar, em trabalhar, a comer, a dormir, a buscar os prazeres, né, de uma boa comida, de uma viagem, sim, tem o plano e o propósito de Deus. A gente manifesta Cristo em todos os momentos, no acordar, no trabalhar, no comer, no se divertir, no passear, nas férias, em todos os momentos, nós manifestamos a Cristo. E é uma manhã de nós termos isso muito claro, do propósito de Deus para as nossas vidas. Se não tem doação, amados, nas suas vidas, nas nossas vidas, não é propósito. Doação é algo gratuito. Aqueles que doam não buscam nada em troca. O doador, muito pelo contrário, ele só tem ônus, né? Quando fala que um pai doou um imóvel para um filho, o pai inclusive paga a escritura. E paga mais caro que uma escritura de venda e compra normal. Né? E aí quem recebe, está tranquilo, não precisa pagar nada. E que gostoso é a gente servir. E a gente se doar. E a pessoa saber que aquilo é graça. Saber que aquilo vem de Deus. E a Bíblia, amados, ela traz, assim, muitos exemplos de pessoas, de homens e mulheres que serviram ao propósito. Uns talvez de uma forma muito rápida. João Batista foi um deles. João Batista teve um propósito de anunciar ao Senhor: vós o que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, estou preparando o caminho. Teve um ministério muito curto, um propósito de Deus muito curto. Moisés, no Antigo Testamento, já teve um propósito maior, que era libertar o povo, mas caminhou com o povo muito tempo. E outros tantos personagens bíblicos passaram por isso. Como eu disse, uns interferindo de uma forma mais lenta, mais demorada, e outros de uma forma muito mais rápida. Mas eu creio que nos nossos dias nós temos interferido, não de uma forma rápida, mas de uma forma lenta e constante. Em alguns momentos rápido, sim. Alguma situação a gente fala de Jesus, a gente ajuda, a gente manifesta Cristo. Em outras a gente vai convivendo com pessoas e a gente manifesta Cristo. Eu posso dar um exemplo aqui no trabalho. Tem pessoas que a gente consegue orar pela pessoa muito rápido, a pessoa se converte, né? E vai para a igreja e começa a caminhar, né? Em outras situações a gente passa talvez uma década orando pela pessoa. Nosso colega de trabalho que está ali do lado. Isso é lento. Isso é propósito de Deus. Né? Às vezes a gente acha, mas eu não estou ministrando, não estou pregando, não estou isso, não estou aquilo. Amados, mas nós estamos pregando todo dia. Nosso ambiente de trabalho, na rua, na família. E é a pregação que manifesta a nossa vida. É a nossa vida pregando. Martin Luther King Jr., eu anotei aqui uma frase dele, olha. Se o homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se nós não descobrimos a causa pelo qual nós morreríamos, que é Cristo, e nós morremos, a nossa carne morre, o nosso eu morre, nós não estamos prontos para viver. E é verdade, amados. Nós não conseguimos viver a plenitude que Deus tem para nós. E aí, amados, nós temos aí muitas categorias de crentes, de cristãos, né? E os pregadores gostam muitas vezes de falar isso de uma forma de brincadeira, né? E eu, esses dias aí, peguei, né? Mais um tipo de crente, que é o crente menino Ney. Cai toda hora, rola e se faz de vítima. Está cheio nas igrejas, amados, do menino Ney. E pede pênalti ainda, né?
pede o VAR. O negócio está mais tecnológico ainda. Esses não descobriram o propósito, amados. Sinto muito. O menino Ney não descobriu também não. A faixinha de 100% Jesus é do amigo dele, Gabriel Jesus. Não é do nosso Jesus. Está muito longe disso. Então, amados, crente menino Ney, não dá. Precisamos descobrir o propósito. Amém? E, amados, eu gosto de um exemplo bíblico assim que ilustra o propósito e que talvez pouco a gente tenha ouvido na nossa caminhada, né? A gente ouve Moisés, Davi, Abraão e tantos outros, né? O apóstolo Paulo, mas é José de Arimateia, lá no Novo Testamento. João, vamos abrir? João capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19, nós vamos ler do 38 ao 42, amém? José de Arimateia, Evangelho segundo João, capítulo 19, de 38 a 42. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Essa mesma passagem, ela encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, não fala de Nicodemos. Por quê? Porque somente João, no capítulo 3, fala de Nicodemos. Aquele que fala com Jesus, Jesus diz, tem que nascer de novo. E nós estamos diante de dois homens aqui, poderosos da época. José de Arimateia. Arimateia por causa da cidade, não era o sobrenome dele, né? As pessoas eram muito designadas assim na Bíblia, né? Jesus de Nazaré, José de Arimateia. E ele, amados, ele tinha o poder religioso, membro do Sinédrio, membro do tribunal religioso. A palavra diz que ele falou com Pilatos, ele tinha acesso ao governador. Poder administrativo, o poder de governo estava com ele. E ele pede o corpo de Jesus. E a palavra diz, em João é muito claro, né, que ele era um discípulo de Jesus ainda que ocultamente. Ele só aparece nessa passagem. Não diz, né? Jesus estava lá reunido com seus discípulos e José de Arimateia estava junto. Nicodemos estava junto. Possivelmente ele não tinha intimidade com Jesus. Eu creio que certamente ele não tinha intimidade com Jesus. Porque era um discípulo oculto. Quando nós estudamos a língua portuguesa, nós temos lá o sujeito oculto. Ele está lá, mas ninguém vê. E o estudante tem que achar esse sujeito, né? Seria como, onde está o óleo, né? Tem que achar lá, ele está lá. José de Arimateia, ele se manifesta, ele se apresenta somente nesse momento. E Nicodemos também, porque Nicodemos teve aquele diálogo com Jesus e não aparece mais. Não deu nem para Jesus ter intimidade, né? E chamar o José de Arimateia de Zezé, ou chamar o Nicodemos de Nico. Porque Jesus tinha essa intimidade, né? Tinha esse toque aí dessa intimidade dos nomes. Eu gosto muito disso. Eu peço licença para o Senhor muitas vezes para
conversar com esses personagens, né? O Zezé, o Nico, né? A gente vai ter essa intimidade com eles. Mas vejam que esses dois homens, eles aparecem somente nesse momento, né? Nicodemos lá atrás um pouquinho. Mas eles cumprem o propósito de Deus para a vida deles. Por quê, amados? Jesus havia sido condenado à morte, a morte de cruz. A morte de cruz era para os criminosos. E os criminosos de Roma, eles não eram sepultados. Eles precisavam ficar na cruz para ali serem devorados, né, pelos abutres e tudo, para que, né, e apodrecendo, para que todas as pessoas pudessem ver aquilo e tomar como exemplo. Está vendo? Olha, o criminoso paga daquela forma. Diferente do nosso contexto hoje, né? Os nossos criminosos, quando chegam no STF, vão para casa, né? Aparece na televisão um pouquinho lá, né? Se não quiser também põe um capuz na cabeça, tal, e vai embora. Depois, e aí quando sai da prisão, ainda sai num carro de último tipo. E aí os nossos jovens e candidatos a político olham e falam: eu quero isso para a minha vida. Então o negócio na época de Jesus era terrível. Imagina os nossos políticos aí crucificados lá e apodrecendo, né? O fim de Jesus era aquele. A destinação de Jesus era aquela. Mas José de Arimateia, ele interfere em todo o processo. E pede o corpo de Jesus. E Pilatos concede. A palavra não diz por que concedeu. Mas o propósito que se encontrava na vida de José de Arimateia e de Nicodemos e o poder de Deus fizeram com que o corpo de Jesus fosse dado a eles. E a característica do criminoso não se faz mais presente. E eles tomam o corpo de Jesus. E eles podem envolver aquele corpo no pano, né? Ali com o bálsamo, com os perfumes, para fazer o sepultamento. O corpo de Jesus não foi sepultado como de um criminoso, mas como de um judeu com todas as honras. Mas é difícil a gente parar para pensar um pouquinho nisso. A gente já olha lá na ressurreição, sim, mas é o momento de que dois homens cumprem o propósito e não aparecem mais. E dois homens poderosos, dois discípulos ocultos de Jesus, e que nos nossos dias não são ocultos mais, e que servem de exemplo, para que nós possamos olhar, ver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus é sepultado, o corpo de Jesus é sepultado. O corpo de Jesus foi tratado com honra. A igreja naquele momento começava a se manifestar, porque os discípulos depois tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado. Mas era necessário que o corpo passasse por tudo aquilo. E eu entendo que a igreja, ela começa a se manifestar naquele momento. O corpo, a dimensão de corpo, é daquele momento. E vejam que José de Arimateia, ele corre todos os riscos, até mesmo de morrer, por causa de um homem já morto, de um corpo já morto, mas do qual o coração dele ardia. O mestre, porque se ele era discípulo de Jesus, Jesus era o mestre, eles chamavam Jesus de mestre. O exemplo e o propósito se faz presente porque ele corre todos os riscos. A sua própria reputação, o seu dinheiro, a sua fama corriam risco porque ele poderia ser preso, ele poderia ser morto por tudo aquilo, como um conspirador, como mais um criminoso. E nós podemos nos lembrar da passagem do jovem rico, no qual Jesus diz: jovem, vende todas as coisas, entrega para os pobres e me segue. José de Arimateia fez isso, ainda que não literalmente, mas ele deixa a sua reputação de religioso, a sua reputação de administrador, de contato direto com o governador, porque nenhum de nós consegue chegar
nem perto do palácio do governo. Agora imagine nos nossos dias um homem com esse poder, ele corre o risco de abrir mão de tudo isso. Isso é propósito de Deus, amados. Nicodemos, da mesma forma. Isso foi público, não foi escondido. Não foi em oculto. E o que eu vejo de maravilhoso nessa passagem também é que fala do jardim. E fala do corpo no jardim, ao lado do jardim. E no jardim de Deus nada se compara a Jesus, amados. No jardim de Deus nada se compara ao amado das nossas vidas. Aquele que foi plantado, arraigado, em terra boa, em terra fértil, em grama verde, em pastos verdejantes. É uma manhã de descobrirmos, de recebermos de Deus o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu creio que é uma manhã radical para as nossas vidas, sim. Do quanto estamos dispostos a ser como José de Arimateia, a ser como Nicodemos. A não sermos mais como os cristãos que ficam caindo. Ou até mesmo de sermos instrumentos para que algumas pessoas que conheçamos estejam caindo. Porque quem cai, mas se levanta na presença de Deus, pode sofrer abalos, pode sofrer dificuldades, mas está sempre caminhando, está sempre lutando, está sempre buscando. E é isso que o Senhor se manifesta, amados, nessa manhã. E reconhecemos o nosso propósito. O corpo de Jesus é a igreja. A mesa é a igreja. Porque à mesa todos vêm. Não há distinção. A mesa é o propósito de Deus para a igreja, amados. Nós dizemos que Deus tem um sonho e você faz parte dele. A mesa faz parte do sonho de Deus. A mesa é aquilo que Deus sonha para o seu povo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando nós lemos sobre a mesa, a ceia do Senhor, um dos últimos versículos ali, ele traz, de não comer apressadamente, traz toda aquela coisa ali, mas e trazia um contexto, naquele momento, de que as pessoas vinham, elas se reuniam e traziam alimentos. Quem tinha uma condição financeira melhor, trazia lá um assado, trazia como diz o apóstolo Hélio, uma costela, coisa boa, tal. E os mais simples traziam coisas mais simples. Mas Paulo puxa a orelha deles, porque o negócio estava complicado. O que trazia aquela comida melhor, vamos dizer assim, era para colocar tudo junto, com a comida que fosse mais simples, tal. Só que aquele que trazia o seu banquete ali, não queria compartilhar com ninguém. Opa, essa aqui é da minha família, olha, nós temos aqui os 5 e... E havia todo aquele conflito. E Paulo, fala da presença de Jesus, das palavras de Jesus, que a mesa é para todo mundo. A gente vem, se pudéssemos partilhar os alimentos, colocávamos tudo aqui, olha, para todo mundo. Comamos ou não comamos, mas é para todo mundo. Não há distinção. E a mesa é lugar de propósito. Essa manhã é uma manhã de decisão, amados. De vivermos o propósito de Deus. Deus, amados, é aquele que faz cada um de nós como protagonista da história. Nós sabemos aí dos filmes, séries, minisséries, que o escritor ele escreve papéis para determinadas pessoas. Ele coloca lá. E Deus, muito mais que, incomparavelmente, ele escreve um papel para cada um de nós. E nós somos os protagonistas das nossas vidas. Nós não somos coadjuvantes. Nós não
podemos mais falar, Deus, esse papel não é comigo. Contrata outro. Olha, esse papel aqui é a cara do fulano. Não. Esse papel é nosso, irmãos. A nossa história está escrita. Agora cabe a cada um de nós fazer com que ela se faça realidade. O propósito natural é para todos. É universal. Não muda. Ainda que uns diferentemente de outros. E o propósito divino também é para todos. Mas somente alguns têm vivido isso, alcançado isso, buscado isso. José de Arimateia e Nicodemos, eles exemplificam claramente isso. Abriram mão de glória, de poder, de dinheiro, de fama, para deixarem de ser seguidores ocultos de Jesus, para se juntarem depois aos 11, né? E muito mais. E a Bíblia diz que Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas, já o Cristo ressuscitado. E que o corpo, a dimensão de corpo, a dimensão de igreja, seja o nosso propósito divino coletivo, amados. É o nosso propósito como um todo. Quem esteve aqui ontem à noite sabe que foi uma ceia maravilhosa, como todas têm sido. E essa manhã, independente do número menor de pessoas, é a manifestação da igreja, do propósito divino como um todo. Do propósito divino. Para que nós saiamos daqui e possamos manifestar esse propósito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida para mim mesmo não tem mais valor se eu não puder manifestar o Cristo ressurreto, se eu não puder manifestar o propósito dele, a presença dele. E como eu disse, é uma manhã de decisão. Nós vamos sair daqui podendo refletir muitas coisas, podendo repensar muitas coisas e colocar isso diante de Deus.